Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de 1 Crônicas, capítulo 17, até 2 Crônicas, capítulo 9. Eu gostaria de trazer aqui um breve contexto sobre o livro de Crônicas. Lembrando que os livros de Crônicas foram escritos na era pós-exílica, ou seja, depois do cativeiro babilônico. É importante considerarmos seria ele mais ou menos entre o período do ano 450 a 400 antes de Cristo. Então, lembrando que o povo já havia retornado do cativeiro e já tinha o segundo templo, já estava lá reconstruído, então já tinha o segundo templo. Mas o segundo templo ainda não tinha o esplendor do primeiro, ok? Por quê? Israel não tinha mais um rei da linhagem davídica, né, que estava ali governando, o império estava ali sob o domínio persa. Então, nesse contexto, o autor, que por tradição é identificado como sendo Esdras, ele está resgatando a história da monarquia, uma ênfase especial no esplendor do templo, trazendo ali uma ênfase na dinastia de Davi. Isso tudo para apontar para a esperança messiânica. Lembrando que durante o período de cativeiro foi onde mais surgiu aquele sentimento e o entendimento que haveria de existir um Messias que seria o Salvador de Israel, ok? E essa perspectiva pós-exílica, ela nos ajuda a compreender por que o texto destaca tanto a glória do templo e a importância que foi feita a Davi. Então são esperanças, são promessas que alimentam o povo, que trazem uma maior esperança para aqueles tempos mais difíceis, ok? Então, para nós iniciarmos aqui, em 1 Crônicas, capítulo 17, nós vamos ver que o rei Davi, ele desejou construir uma casa para o nome do Senhor. Então, 1 Crônicas, no capítulo 17, nós vamos ver isso. Okay? E o que acontece? Vamos ver que Davi está em Jerusalém. Vamos ver que o reino está unido à paz e ele quer edificar um templo. Mas Deus vai dar uma resposta a ele, dizendo o seguinte, que, deixa eu descer um pouco aqui, ó, tu não me edificarás uma casa para que eu habite nela. E aí, aqui embaixo, quando teus dias se completarem e forem para os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Interessante, né? Então vamos ver que Deus anuncia a Davi de que, sim, o trono viria através de um dos seus descendentes, o filho direto ali do rei Davi. E é interessante aqui, em hebraico, essa palavra sempre, em hebraico, é a palavra olam. A palavra olam, ela significa, sim, para sempre, tendo o sentido também ali de eternidade. E pensando nesse sentido do que é eterno, isso aponta para a era messiânica, a era do Messias. E é importante entendermos isso, porque essa promessa de que o trono de Davi duraria para sempre está preparando um cenário profético para o Messias, filho de Davi. E é justamente com esse foco, com essa esperança, que o autor dos livros de Crônicas estar ali trazendo, né, todo aquele relato que nós já vimos acontecer, mas com uma nova ênfase, com um novo foco. Olha, vai ter uma habitação gloriosa do Senhor. O próprio
filho de Davi, né? O próprio Davi ali como rei, é uma figura messiânica, né, nas profecias, será rei. Vamos ver Ezequiel falando sobre isso também, entre outros profetas, mas é importante focarmos aqui. É um trono que vai durar para sempre. Olha só que interessante. Isso tem, né, muitas conexões também com o Novo Testamento. Vamos ver aqui o Novo Testamento, né, com conexões com esse texto que nós acabamos de ler. Então, aqui em Lucas, no capítulo 1, no verso 32, vamos ver que quando o anjo aparece para Maria, fala sobre que ela ficaria grávida, que daria luz a um filho, e diz assim, ó, ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você vê aqui um apontamento para essa profecia que nós lemos em Crônicas, que a descendência de Davi seria algo mantida e o trono seria perpétuo para sempre, toda a eternidade. O rei Messias é filho de Davi. E mais uma vez aqui em Atos, no capítulo 2, verso 30, vamos ver o que Pedro diz aqui. Então vamos ver que Pedro vai falando, irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós, sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Aí o texto vai continuando. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. E, portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Então vamos ver que a promessa de um rei eterno, ela se faz presente e aplicada na pessoa de Jesus, que é o próprio Deus em carne. E é importante considerarmos isso, porque tudo aquilo que nós estamos lendo em Crônicas foi ali, né, uma questão ali do homem. Vou escrever isso aqui porque a gente está com muito problema, só para dar uma esperança. Não. Toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, vamos ver que isso tudo aponta para verdades. Verdades espirituais, verdades proféticas, coisas que ainda vão acontecer. Ok? E estamos aqui vendo o livro de Crônicas. E vamos ver que ainda em 1 Crônicas, dos capítulos 22 em diante, já que Davi não podia ali construir o templo, ele ainda assim decidiu preparar tudo ali com zelo, temor, alguns preparativos oficiais, né, dividir algumas funções. Então a gente vê que Davi, ele demonstra uma grande reverência ao local onde o nome do Senhor habitaria. E nós aprendemos muito com isso, porque o coração de um verdadeiro adorador não busca a glória pessoal, mas quer que Deus seja exaltado. Não seria Davi que iria construir, mas ele já foi preparando já como uma forma de adoração. É interessante que nós podemos adorar a Deus em todos os nossos atos, até mesmo, às vezes, os pequenos atos. Uma demonstração de amor para com a obra de Deus, com o seu reino, é uma forma de adoração também. Meus irmãos, então vamos ver a construção do templo acontecendo. Ok? Aí vamos ver capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos ver o templo sendo construído pelo rei Salomão. Ok? Salomão chama ali de uma casa para o nome do Senhor. Agora, olha só que interessante a reflexão que o rei Salomão ele fez. Está em 2 Crônicas 6, no verso 18. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra?
Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Então ele constrói o templo, certamente uma aparência exuberante, gloriosa, mas ainda assim ele reflete e ele chega a essa conclusão: caramba, nada na terra pode conter a glória infinita do Senhor. Interessante, né? E vamos ver, né, a seguir algo muito interessante. O verso 32. Olha só o que Salomão diz: também quando o estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, sim, quando vier e orar neste templo, olha só, hein? Ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Olha só, hein? Então nós já vemos aqui algo que indicaria que Deus quer um reino para todas as nações. E uma prova disso é que a própria casa dele é um lugar que construíram para a habitação do nome dele, já foi construído pensando nos gentios que viriam ali para clamar ao Senhor também. Olha que interessante. Então já vimos aqui que o templo já era um protótipo do reino, já indicava que o Senhor iria acolher os gentios pela fé. Muito interessante isso. Nós vamos ver esse cumprimento mais forte acontecendo no Novo Testamento. Mas os profetas já haviam anunciado sobre isso. Então, se formos ler, por exemplo, Isaías, no capítulo 56, no verso 7, olha só o que está escrito. Isaías 56, 7. Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a gente vê, será chamada casa de oração para todos os povos. Então todas as nações. Aqui o texto vai falar sobre e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo. Então vamos ver que não foi algo limitado apenas à casa de Israel, mas que entre os gentios, aqueles que quiserem ser realmente servos do Senhor, tementes a Ele, que poderiam sim fazer parte da família de Deus. E assim, a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Agora, olha só que interessante. O próprio Senhor Jesus, ele cita esse texto. Olha só, uma ocasião aqui peculiar. Em Mateus, no capítulo 21, no verso 13. Está escrito assim, ó. Lembrando que, né, contextualizando aqui, Jesus entrou no templo, viu ali que as pessoas estavam vendendo, comprando no templo, né, cambistas. Ele vai, derruba as mesas, cadeiras, e vamos ver que ele fala o seguinte. E disse-lhes, né, aqui falando sobre Jesus. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, vamos ver que a minha casa será chamada casa de oração. É justamente uma dessas citações que nós lemos aqui. Ok? Muito interessante. Bem, meus irmãos, aí entramos em 2 Crônicas, certo? E vamos ver que no capítulo 5 de Crônicas inicia com a narrativa de que o templo está construído. Concluiu-se, né, a obra, com todos os preparativos já para a sua dedicação. E vamos ver que Salomão, ele ordena que todos os objetos sagrados preparados ali por seu pai Davi, como todos os instrumentos a serem utilizados durante o serviço no templo, que fossem retirados da tenda, lembrando que até então eles usavam o tabernáculo, e que eles fossem levados para o seu novo lugar, que é o templo. Então lembrando que o templo ele tem uma ideia similar
ao tabernáculo. Então, em questões de culto, de adoração, de serviço a Deus, o objetivo é o mesmo. Só que o tabernáculo ele era móvel e o templo é algo permanente, algo fixo, ok? É, E aí vamos ver, né, que está escrito assim. Deixa eu colocar aqui. Aí vamos ver que foi concluída, né, a obra que Salomão fez. E vamos ver que ele congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Vamos ver agora a arca subindo, ok? Então, vimos que a construção do templo foi um cumprimento de uma promessa feita por Deus a Davi, ok? Deus prometeu a Davi que lhe daria um filho e esse filho iria construir um magnífico templo para ele. E Salomão, filho de Davi, veio a ser esse filho. E agora aqui no verso 13, vamos ver que está escrito assim: quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor, cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Olha só, hein? Então, era uma ocasião muito especial, onde a glória do Senhor encheu o templo. Certamente Israel nunca tinha conhecido um lugar fixo de culto durante todos esses anos anteriores. Apenas essa tenda portátil que eu mencionei, que era o tabernáculo. Lembrando que quando eles passaram ali 40 anos no deserto, eles iam acompanhando a nuvem. A nuvem ia parando, eles paravam, armavam a tenda onde eles dormiam, mas também a tenda da habitação de Deus, o tabernáculo. Então eles armavam a tenda, preparavam tudo e aí seguiam ali. A nuvem andava, eles recolhiam as tendas e prosseguiam, né, com a viagem, não sabendo ali se duraria, se ficariam, né, nesse lugar por um dia, um mês, um ano, 2 anos, eles não sabiam, mas a tenda era móvel. Essa é a diferença ali para o templo, ok? Então, vamos ver que o próprio templo veio também como algo interessante, porque quando eles olhavam para a tenda, eles lembravam da passagem pelo deserto, né? E isso estava prestes a mudar, porque o Templo de Salomão era uma construção permanente, demonstrando ali que Deus estabeleceu o seu povo. O povo agora tem uma terra. Interessante, né? E nunca mais o povo ficaria novamente tendo que andar pelo deserto. E quando o templo foi dedicado, vamos ver que o Senhor ele demonstra a sua aprovação da maneira mais emocionante de todas, que foi com a sua glória enchendo o templo. Vamos ver que ele foi louvado por sua bondade aqui, porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então vamos ver aqui em hebraico, que é um texto bastante interessante, que vai falar que Tov ki leolam hasdo. Então, louve, né, ao Senhor porque Ele é bom. Porque aí aqui, para sempre é a sua bondade, né? Vamos ver que algumas traduções traduzem como amor, mas também pode ser. Mas a palavra literalmente hasdo vem da raiz chesed. Ela tem a ver com bondade de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia, com a fidelidade dele, com a aprovação dele, ok? Isso tudo porque, obviamente, ele é bom e porque ele ama. Bem, meus irmãos, nós precisamos louvar a Deus hoje, todos os dias das nossas vidas, porque ele é bom, ele é misericordioso conosco, a sua graça dura
para sempre, precisamos expressar gratidão a Ele diariamente. Amém? Vamos ver que eles ofereceram oferta de sacrifícios e representavam ali o melhor, né, em que os adoradores tinham para oferecer e eram oferecidos ali no templo. É importante destacar que hoje não é mais necessário sacrificar animais para adorar a Deus, até porque Cristo já cumpriu isso tudo, né, sendo o verdadeiro e mais perfeito sacrifício de todos, mas há algo de muito valioso que nós podemos oferecer, que é o nosso corpo como um todo o nosso ser. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos ver que Paulo está dizendo aqui que nós devemos fazer uma entrega total ao Senhor. Nós devemos dar ao Senhor os sacrifícios do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos talentos. O nosso melhor deve ser oferecido para o seu serviço. Isso é muito importante. Daqui a pouco podemos refletir um pouco melhor sobre isso. Amém? E aí vamos ver no verso 7 de 2 Crônicas, perdão, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7. Eles trouxeram a Arca do Senhor para o seu lugar, no santuário interior do templo, no lugar santíssimo. Né? É importante aqui, algumas Bíblias podem classificar lugar santo, lugar santíssimo. Algumas outras traduções vão falar o santo lugar e o santo dos santos. Então, o santo dos santos é o lugar santíssimo. Então, você vê falando como se fosse a santidade mais elevada. Então, tem o lugar santo e tem o santíssimo lugar, o santo dos santos. Então, as traduções podem ter um pouco de variação, mas o lugar santíssimo é o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Ok? E a Arca da Aliança era um símbolo da presença e do poder de Deus, porque na arca tinha ali o propiciatório, né, que era a tampa, e vamos ver que lá tinham os querubins, né, onde entre as suas asas a glória de Deus aparecia ali uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que era o dia das expiações, e uma vez por ano eles iam ali, ofereciam sacrifícios ao Senhor, expiava ali os pecados de todo Israel, uma vez por ano. Então, trazendo aqui como uma reflexão, meus irmãos, assim como a arca ela representava a presença e o poder de Deus, e ela agora foi devolvida para o seu devido lugar, o lugar de honra, o Santo dos Santos, nós também devemos ter o cuidado de manter o Senhor como o foco central em tudo que nós fazemos na casa de Deus. Nós não devemos fazer nada que venha nos afastar da presença dele. Vamos ver que houve uma nuvem de glória ali. Essa glória era a Shekinah de Deus. Era a mesma nuvem que aparecia ali no deserto e que guiava e protegia os israelitas durante todo o período de peregrinação no deserto, conforme lemos ali em Êxodo e em Números. Agora, olha que ponto interessante também, que vemos nos pedidos que Salomão fez. Interessante esses pedidos que Salomão faz. Está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 9 em diante. Então vamos ver que Salomão ele pede a confirmação do trono para a descendência de Davi. Então, vamos ver que ele vai e fala, né? Assim o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de meu pai Davi, me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Edifiquei um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel.
Então vamos ver que foi essa confirmação do trono. Vamos ver no verso 6 a aprovação do local de adoração, certo? Então aqui vamos ver que, mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Vamos ver lá no verso 29 que Deus abençoou e concedeu perdão para o povo de Israel e para os estrangeiros, ok? Então podemos ler aqui do 29 até o verso 33, vamos ver a respeito disso, ok? 32 e 33 nós já lemos hoje. E vamos ver algo também interessante, no verso 19, Salomão falando: porém, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti, ó Senhor, meu Deus. Então, ouve-nos, Senhor, né? Pedindo aqui para ser ouvido. Agora, olha só que interessante. Tudo isso aqui que foram como se fossem pedidos e orações e agradecimentos que Salomão faz a Deus. Aí quando nós lemos no capítulo 7 de 2 Crônicas, nós vamos ver algumas respostas que Deus agora faz a Salomão. Então, no capítulo 6, vamos ver esses pedidos, agradecimentos, súplicas ali de Salomão a Deus. E agora vamos ver esses 4 pedidos sendo repetidos, mas agora sendo direcionados de Deus a Salomão, como uma forma de Deus demonstrar ali a aprovação. Ok? Então, vimos ali sobre o trono sendo confirmado se ele permanecer fiel a Deus. Então, vamos ver aqui. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, fazendo conforme tudo que eu te ordenei, obedecendo os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o teu trono, confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor que governe em Israel. Então vamos ver que houve a confirmação. Enquanto andasse como Davi andou. Infelizmente, a gente vê que Salomão, em algum momento, já lemos sobre isso em outros estudos, ele acabou adotando outros deuses. E vamos ver que o trono foi dividido. E, inclusive, nesse período de exílio que nós lemos, não há ali um rei da descendência de Davi, da linhagem messiânica. Então, até por isso, né, o foco de Crônicas, né, dos livros de Crônicas, é demonstrar que há uma promessa de um reino eterno e que o descendente de Davi seria rei sobre todo Israel. Então, vimos aqui a confirmação. No verso 12, nós temos a aprovação do lugar de oração, de adoração. Deus aparece a Salomão de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Então Deus confirma, é esse lugar sim. Depois vamos ver no verso 14, quando Salomão pede a Deus ali para trazer bênçãos, conceder perdão se houver arrependimentos e o povo querer buscar ao Senhor. Aí vamos ver agora no verso 14, ele falando: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente vê que é uma resposta que Deus dá a Salomão depois da petição, né, da súplica e também, né, dos agradecimentos a Deus. E aí temos no verso 12, lembra que Salomão falou, né, uma forma ali falando: Senhor, nos ouve-nos, Senhor. Então vamos ver aqui no verso 12, ele falando: cadê? Ouvi a tua oração. Pediu para ser ouvido e ele responde: ouvi a tua oração. Interessante, né? Então, meus irmãos, a casa ficou cheia da glória de Deus.
E isso aconteceu quando Deus voltou para o seu lugar de honra, quando Deus recebeu seu louvor legítimo. Deus vai e revela a sua presença. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5, está escrito assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O trono de Davi permanece em Jesus. O templo foi edificado em nós e a glória de Deus quer encher novamente a casa. E a casa é você. Meus irmãos, vocês são casa. É importante que venhamos a entender isso. E para que você seja cheio da glória de Deus, você precisa dar a Ele um lugar de honra, um louvor legítimo. Você buscar santidade, ser santo, e aí sim, Ele vai revelar a você. Ele vai estar presente em sua vida, enchendo a sua vida da presença dEle. Mas para isso, é importante que venhamos a ter algumas ações no nosso dia a dia para que a nossa casa, a nossa vida, o templo de Deus que somos nós, seja um lugar de habitação para Ele. Para isso, nós precisamos dar a Ele o primeiro lugar em nossas vidas, prioridade das nossas decisões. Então, vimos que o templo ele tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, como o centro. Precisamos entender que precisamos colocar a vontade de Deus no centro de cada decisão. Cada decisão das nossas vidas, precisamos pensar assim, ó, Deus precisa ser o centro. Precisamos consultar a sua palavra antes de ter qualquer decisão. Precisamos ter uma dedicação prioritária. Vamos ver que o templo ele foi dedicado exclusivamente ao Senhor. Precisamos, então, examinar se nós estamos fazendo uma boa distribuição do nosso tempo. Por quê? Será que a nossa atenção, o nosso tempo está sendo dedicado a Deus? Porque a gente vê que em nosso mundo agitado, às vezes temos até a sensação que 24 horas é pouco para fazer tantas coisas. Mas muitas vezes encontramos tempo para entretenimento, redes sociais, outras atividades, enquanto às vezes falamos para Deus. E fiquei sem tempo. Então, em alguns momentos acabamos fazendo com que Deus fique apenas com a sobra, com o resto, apenas quando sobrar tempo. Meus irmãos, o lazer é importante, é algo até que eu digo necessário, mas nós temos que refletir se nós encontramos horas para assistir séries, para redes sociais, mas nós não temos tempo ali para oração, para leitura da palavra, para ir nos cultos na igreja. Isso pode ser um sinal em que temos aqui, então, deuses modernos. De repente, o conforto, o entretenimento, status digital está sendo ali como uma divindade, tirando o lugar de Deus em nossas vidas. E o que está recebendo a nossa melhor dedicação é Deus ou esses deuses modernos? Será que nós estamos dando do nosso melhor para o entretenimento, para as redes sociais, para streamings? Ou será que o melhor do nosso tempo está sendo reservado a Deus? Então precisamos estabelecer prioridades que reflitam o nosso compromisso com Deus. Bem? Precisamos nos purificar. Vimos que os sacerdotes eles se purificavam antes de entrar no templo. Isso se dá através do autoexame e do arrependimento diário. Diariamente fazer uma reflexão. Senhor, eu estou andando conforme o teu agrado. Senhor, me purifique. Esteja, Senhor, demonstrando aonde eu errei, aonde eu estou errando. Me ajude a corrigir, que eu quero andar num caminho de retidão, um caminho de justiça,
quero te agradar, quero agir conforme a tua palavra. Me arrependo dos meus pecados. Um outro ponto também que nós vemos acontecendo no templo diariamente, os sacrifícios. Isso nos lembra o quê? De um culto regular. Nós precisamos estabelecer a Deus tempos regulares de comunhão com Ele, através da oração, do estudo da palavra, de irmos estar, né, em comunhão com os nossos irmãos na igreja, assistindo ali o culto e se edificando, né, cada vez mais a casa de Deus, que somos nós. E quando deixamos de congregar, infelizmente, como é o costume de alguns, eles acabam, infelizmente, isso acontece, infelizmente, em 100% dos casos, em que essas pessoas dizem: ah, não preciso ir para a igreja não. Aí esses desigrejados, em algum momento, vão deixar de ser casa do Senhor. Em algum momento, porque eles não vão sendo edificados. Com o tempo, eles vão parando de buscar ao Senhor da forma que era necessária. Vem o esfriamento espiritual, eles caem. E aí deixam de ser a habitação do Espírito. Meus irmãos, é importantíssimo dedicarmos um tempo regular. Todo dia separar um momentinho de oração, estudo, ouvir louvores, irmos à igreja, estar em comunhão. Amém? Um outro ponto também que vamos ver que o templo era um lugar de bênção para todas as nações. Precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos, os recursos que Deus nos concede para também servir o próximo. Isso pode ser também uma extensão da nossa adoração a Deus. Quando nós demonstramos amor ao nosso próximo, em serviço ao nosso próximo, vamos ver que Jesus ensinou muito bem isso. Jesus ali, na sua última noite com os seus discípulos, vamos ver ele ensinando ali, com humildade, né, lavando os pés. Olha só, ele veio para servir. E ele diz que nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Então é extremamente necessário demonstrarmos esse amor. E quando praticamos tudo isso, certamente estamos nos tornando templos vivos, aonde a glória do Senhor pode habitar plenamente, cumprindo o propósito para o qual fomos criados, ser morada de Deus pelo seu Espírito. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima semana com mais um estudo bíblico.